vamos agora, de acordo com o que nós já comentamos anteriormente, analisar gráficos de funções e gráficos de figuras que não são funções. Então, nós temos este gráfico aqui, ó. Tá bom? Você nota que se eu passar retas verticais, eu corto o gráfico em apenas um único ponto. Confere? Concorda comigo? Se eu passar retas verticais, o meu gráfico, que era essa curva aqui em vermelho, ela é atingida por essas retas verticais em um único ponto. Isso significa que para cada ponto do domínio, eu consigo um único correspondente no contradomínio. Isso é justamente o conceito de função. Então, todas as vezes que você pegar um gráfico, traçar retas verticais, e se essas retas cortarem o gráfico em apenas um único ponto, significa dizer que aquele gráfico é uma função dentro daquele nosso domínio estabelecido. Vamos então agora à próxima figura. Nós temos essa curva verde aqui, ó. Se eu passar linhas verticais, eu encontro o gráfico, eu encontro a representação gráfica, o desenho, em mais de um ponto. Isso significa que esse elementozinho aqui do domínio, esse aqui, ó, né, teria dois correspondentes. Isso quebra a nossa definição de função, né? Tá lembrado da definição que a gente viu lá no comecinho da aula? Para cada elemento x do primeiro, eu devo associar um único. E se essa reta vertical corta o gráfico em dois pontos, é porque tem um valorzinho de x aqui se associando a 2. Esta curva aqui é uma circunferência, estamos falando apenas do aro, né? Apenas desse anel aqui. Tá? Essa curva não poderá ser gráfico de nenhuma função, pelo mesmo motivo anterior. Se eu passo retas verticais, essas retas cortam o gráfico em mais de um ponto. Olha aqui, ó. Em mais de um ponto. Significa dizer que esse carinha aqui, ó, que é um x, lembra, o x está no primeiro conjunto, né? Está associado não só a 1, está associado a 2. Isso quebra a definição de função. Pois bem, então vamos agora trabalhar em funções que são as nossas funções reais. Funções reais são aquelas em que o domínio é o conjunto dos números reais ou então é algum intervalo real. Essas serão as nossas funções reais. Tá? Então, nós temos aqui essa reta como sendo o gráfico da minha função f. Então, a minha função pega valores aqui, ó, valores x que estão dentro do intervalo AB. Por sua vez, você calcula os correspondentes desses valores e dessa forma você acha o y correspondente ao x. Então, este ponto xy irá para o desenho gráfico. Como você estará, então, fazendo a imagem de todos os pontos que são infinitos dentro do meu intervalo AB, tá? Eu tenho, então, que o domínio é o conjunto de todos esses pontos. Ou seja, essa reta verde aqui, ó, que é o domínio, o conjunto formado pelos todos os números reais que estão entre A e B, maiores que A e menores do que B. Tá? E quem é o conjunto imagem? Ora, o conjunto imagem é o conjunto dos y que são correspondidos. Notem que quando eu percorro o conjunto aqui, que está representado por esse intervalozinho, né? Quando eu levo lá no gráfico, eu encontro o correspondente. Ó. Então, dessa forma, quando eu faço uma varredura no meu intervalo AB, os resultados estão aqui, ó, nessa varredura do intervalo que vai de f de A até f de B. Tá?
Então, vamos mostrar aqui um modo prático de encontrar o domínio e a imagem a partir do gráfico. Então, você pega o gráfico aqui, projeta este gráfico sobre o eixo das abscissas, que é sobre o eixo X, e a sombra do gráfico sobre o eixo X será o nosso domínio. Se você fizer a mesma coisa, projetar o desenho sobre o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, a sombra projetada, tá? A nossa imagem, que são os correspondentes dos valores X aqui. Ficou claro isso? Então vamos para o próximo ponto, a nossa próxima característica de função. Vamos então analisar o que chamamos aqui de crescimento e decrescimento da função, tá? Bom, as funções crescentes, elas terão essa orientação aqui, ó, tá? Os desenhos crescentes são curvas que fazem mais ou menos coisas desse tipo, ó, tá? Ou seja, quando você anda para a direita, o correspondente, que é a imagem, vai subindo, tá? Então, nós diremos que a função é crescente quando o valor de y aumentar à medida que o valor de x aumentar. Conforme eu ando para a direita, se a minha função for crescente, ela subirá, tá? As imagens serão valores cada vez maiores. De maneira contrária, se quando eu fizer o meu x aumentar, o valor correspondente diminuir, então nós diremos que a nossa função é decrescente. As curvas decrescentes, elas são sempre coisas desse tipo, tá? Que são associados a essa seta aqui, né, para baixo, tá? À medida que eu ando para a direita, os valores vão diminuindo. E a nossa função será constante quando eu percorrer o meu domínio e os valores correspondentes não se alterarem, né? Já pensou no exemplo? Imagina aí quando você pega um ônibus, um micro-ônibus. Você paga uma passagem, né? Vamos supor que o valor da passagem seja R$ 2,40. Tá? Então, não importa se você descer na primeira parada ou se você descer na última, o valor a ser pago será sempre o mesmo. Então, à medida em que a quilometragem, que é o eixo X, aumentar, o valor da passagem continuará o mesmo. Então, esse é o exemplo de uma função constante. Tá? Um exemplo de uma função que não é constante. Um táxi, por exemplo. Quando você pega um táxi, você sabe muito bem que quanto maior for a distância, maior será o valor a ser pago. Isso indica, inclusive, que a função que representa o preço a ser pago em função da quilometragem é uma função que será crescente. Quanto maior a quilometragem, maior será o seu prejuízo, né? Maior será o valor a ser pago. Tudo bem? Então, vamos aplicar este conceito na seguinte função. Então, eu tenho aqui uma função, o gráfico de uma função, e o nosso domínio aqui será o domínio, que é o intervalo real, de -3 até 5. Percebe que nós só temos gráfico aqui, né? Então, eu faço a sombra do gráfico sobre o eixo X, só vai até aqui. Eu tenho, então, o domínio da função. Já a imagem da função nada mais é do que a sombra do gráfico sobre o eixo Y, tá? Você percebe que nessa parte negativa do eixo Y não tem gráfico, né? Não tem desenho por cá, ó. O gráfico está todo aqui, ó. E o ponto mais alto dele é este 4. Portanto, a imagem dessa função é aqui, o intervalo do 0 até o 4. Vamos ver o comportamento dessa função. Deste ponto aqui, do x igual a -3. Considera aqui, tá? X igual a -3. Até o x igual a 0. Você percebe que quando o x percorre esse intervalo, o que está acontecendo com os correspondentes? Olha aqui a altura onde eu encontro o gráfico. É sempre num valor de y que está aumentando. Então, à medida que x aumenta, que x anda para a direita,
a imagem, que é o ponto lá do gráfico, está aumentando. Portanto, no intervalo de menos 3 até 0, essa função ela é crescente. Ela é crescente. Então, é assim que escrevemos, ó. F é crescente para todo x pertencente ao intervalo que vai do menos 3 até o 0. Só uma informação adicional, esse azinho de cabeça para baixo não é um problema no teclado, tá? Esse azinho de cabeça para baixo é um símbolo matemático que significa para todo. Então, f é crescente para todo x pertencente ao intervalo menos 3 e 0. É o que vimos aqui, ó. Do menos 3 a 0, o x de menos 3 a 0, a função é crescente. Já se eu analiso o intervalo que vai agora do 0 até o 2, o que acontece com a função do 0 até o 2? Olha a imagem, ó, do 0 até o 2, a imagem vai decaindo, vai decrescendo. Por isso, eu direi que f é decrescente para todo x pertencente ao intervalo fechado, que vai de 0 até 2. E para terminar o nosso domínio, eu tenho agora o intervalo de 2 até o 5. E de 2 até o 5, eu olho para o gráfico da minha função e eu noto que ele é constante. As imagens são sempre as mesmas, né? É sempre a mesma, que é 2. Então, neste caso, f é constante dentro do intervalo que vai do 2 até o 5. Tudo bem? Bom, com isso nós terminamos a nossa aula. Deixarei aqui um exercício, algumas questões para que vocês trabalhem tudo isso que foi analisado aqui. Então, agradeço a atenção, um forte abraço e até a próxima.